Fala galera, eu não sei em outros canais, mas aqui a sua ajuda faz toda a diferença. Então se inscreva no canal, até porque a sua inscrição vai nos ajudar a produzir mais vídeos. Desde já, muito obrigado. Tá? Agora o Paulo Souza tem um tempo para treinar a equipe. Aí eu te pergunto, isso é positivo ou coloca mais um pouquinho de pressão também para ver os resultados em campo? Duas vitórias sobre o maior rival, classificação no bolso e, enfim, um respiro. Talvez o último antes do aperto definitivo do calendário com Brasileiro e Libertadores. Classificado para a final do Carioca, o Flamengo tem agora um fôlego para trabalho. Mas também para um breve descanso. Depois do Clássico, a representação está marcada para quarta-feira à tarde. Segunda e terça estão reservadas para folgas. Para Paulo Souza, o grupo precisa de recuperação tanto do corpo quanto da mente. A primeira coisa é recuperar jogadores, fisicamente, mas também mentalmente, porque aquilo que nós pedimos aos nossos jogadores também tem a sua complexidade. E há um cansaço também mental mais do que uns em outros. E depois também depende de cada jogo. E essa complexidade aumenta também a importância do descanso mental. As vitórias vieram também com críticas ao desempenho aquém do esperado. De quarta até a final do Carioca, Paulo Souza vai ter dias livres para montar como quiser o seu quebra-cabeça, reinventar peças e mostrar maior evolução, mexer em imagens quase sagradas formadas em 2019 no imaginário da arquibancada. Uma tarefa indigesta, mas parte do trabalho de treinador, que para isso precisa justamente de tempo. Precisa, hein, de tempo. Deixa eu ver os preferidos do Paulo Souza, jogadores com mais minutagens. Ah, essa tela é boa, hein? Então vamos ver aí, a gente fica tão né, às vezes a gente discute, mas será que ele tem um time, não tem? Bom, vamos ver se essa tela responde. Hugo Souza, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Hugo e Gabigol são os grandes destaques. Depois do Gabigol, o Hugo. É verdade, ó. Aí João Gomes, mas olha como... Isso, citou o nome. Olha o João Gomes. 600 e tantos minutos, hein? Só atrás ali do Gabigol, do Arrasca, né? Só. E o do Felipe. Do Felipe também, é. O Mateuzinho é quem menos tem ali, né, na direita. O Everton Ribeiro muito mais pela esquerda. Também já acho que a gente já não pode contar mais com o Everton desse lado. E dá não uma resposta, mas dá uma sensação quando a gente vê que os jogadores ali, Everton Ribeiro, Mateuzinho, Arão, o Pedro, no setor ofensivo eles têm uma minutagem mais mesclada, 500, 600 minutos. Na zaga e no gol já é mais fixo, ou seja, ali eu já tenho o Fabrício Bruno com 622, mais do que o João Gomes, já tenho o Davi Luiz e tenho o Felipe Luiz também. No gol, o Hugo, claro que às vezes por uma necessidade. Lá na frente, alguma Gabigol e as outras peças, e a Arrascaeta e as outras peças. É esse o quebra-cabeça? É o lado esquerdo, o lado direito, um segundo volante? Primeiro volante? Eu continuo achando que o Flamengo não vai ficar com o Hugo de goleiro a temporada inteira. O Hugo está jogando por circunstâncias, porque não tem outro. Basicamente isso. Porque o Diego Alves mostrou que está bem abaixo. O Fabrício Bruno, acho que em algum momento vai ser questionado pelo Pablo, que chegou e se machucou, mas vai ficar um tempo fora. Mas a gente imagina que o Pablo, ou quem sabe, né? Rodrigo Caio. Nunca se pode confiar muito pelo que tem acontecido com o Rodrigo Caio ultimamente. Mas o Fabrício Bruno não vai ser titular. Acho que o Mateuzinho ganha muito espaço ali. Pela força, acima de tudo. Pela força, pela velocidade que ele tem. Do outro lado ali, pela ala, embora a gente tenha visto muito o Everton Ribeiro, já está meio que, assim... Claro que ele não vai ser fixo ali. Ele pode até de vez em quando voltar a jogar ali, mas não vai ser fixo. A posição hoje é do Lázaro. E tendo como reserva, Vitinho. Talvez quando chegar lá na frente da temporada, né, Marra, e tiver um jogo decisivo do Flamengo, a gente vai mostrar uma tela aqui e vai falar assim, vocês lembram como o Flamengo disputou a final do Campeonato Carioca? Olha quantas mudanças. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que isso pode acontecer, sim, mas eu acho que vai acontecer com tanta frequência no Campeonato Brasileiro que talvez a gente não vai ficar tão
espantado. Tá. Você já parou para pensar que, assim, o Gabigol, 900 e tantos minutos, né? 980, 900, e o Hugo, 900. 928. E depois os jogadores que jogaram muito também, como os de meio, 700, 600 e pouco, teórica, assim, o Paulo Souza está dando o respiro dentro de... disputando o campeonato, né? E disputando o Campeonato Carioca, mais ou menos parecido com o que faz ou o que fez o Atlético Paranaense com diversos dos seus jogadores, que eram poupados no Campeonato Estadual e depois jogavam as outras competições. É mais ou menos porque o Gabigol é completamente fora da curva e o Gabigol é um cara que gosta de jogar e é difícil sair. E ele não está errado nisso. O Eugênio lembrou que a gente faz jogos de Premier League, tira o Salah de um 3-0 para você ver. Ele sai bravo, não quer sair. E ele é o tipo de jogador que quer jogar todos os jogos, assim como o Gabigol. Talvez... E qual era a grande vantagem do Atlético Paranaense nisso? É que, enquanto os outros, em setembro, estavam morrendo, fisicamente, mortos com o calendário, o Atlético Paranaense estava vivendo ali uma juventude. Estou tranquilo. Consigo jogar 10 vezes esse jogo aqui. Por quê? Porque os caras não se mataram no início da temporada. O Paulo Souza tem conseguido poupar muitos jogadores. Isso vai dar um fruto para ele, físico, daqui a algum tempo. Mas não só isso, esse é um hábito dele. Ele vai fazer isso com muita frequência. Esse frescor, esse pulmão cheio, pode fazer uma diferença na hora que as competições apertarem. Será que ele está rodando, está poupando ou ele tem dúvida? Não, eu acho que ele está conhecendo e ele está também rodando e poupando. As duas coisas. Porque quando ele chegou... A dúvida talvez seja, por exemplo, situação... Ele testou o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo. Sim. E ele tinha que testar, gente. Claro. Vem cá. Não, que o campeonato estadual seja no Campeonato Carioca, isso. Ele vai testar contra o Palmeiras? É contra o Inter no Beira-Rio? Não, né? Quando ele começou, logo na primeira ou segunda semana, foi feita uma pergunta para ele sobre em quantos jogos a gente veria já um time mais ou menos com a cara que ele queria. Ele falou assim, uns 6 ou 7 jogos. Eu lembro que a gente até brincou aqui, porque falou, explica para ele que aqui no Brasil 6 ou 7 jogos não são 2 meses. É uma semaninha. Já amanhã, então? Não é um recorte assim, né? Talvez a régua seja um pouco diferente. Mas, enfim, ele falou 6 ou 7 jogos. Ele já tem 12. Já tem aí o dobro. Aí vai para aquele papo que a gente teve na redação, Bruno, passando o roteiro do nosso programa. Que agora o Paulo Souza tem o que todos os treinadores gostariam de ter, que é tempo para treinar e botar as suas ideias. É uma mini pré-temporada ali, né? Tem 10 dias, que pra gente sabe que é um luxo no nosso calendário. É óbvio que isso é positivo para um treinador. Mas é positivo se no jogo seguinte alguma coisa diferente aparecer, porque isso pode aumentar a pressão também. Ainda mais... Não é 10 dias para isso? É isso. A primeira então, mas aí a gente precisa entender que não é exatamente assim. Mas assim, isso cria uma sensação de você teve o tempo, me apresente algo. Essa é uma situação 1-0 diferente do que acontece às vezes no meio do campeonato, lá para setembro, outubro, que quando tinha data FIFA, né? Quando a data FIFA parava o campeonato, tem aqui uma semaninha para trabalhar, então o jogador ou o time... Ou quando você foi eliminado, né? Foi eliminado, entrou um técnico novo, aproveita aqui para fazer alguma coisa, para mostrar um serviço. Não é o caso dele. O time dele está desenhado, os jogadores já estão conhecendo as ideias dele e é sequência de trabalho. Não imaginem que no jogo contra o Fluminense ou o Botafogo, na final, que vai ser na outra semana, né? Na outra semana são os 2 jogos da final do Carioca. É que na próxima... No meio de semana que vem. Que quando chegar lá, o Flamengo vai estar completamente diferente daquilo que fez contra o Vasco. Não! Ele vai estar muito parecido. A questão é ser mais efetivo, estar mais forte fisicamente. Então, alguma coisa vai apresentar de diferente, mas não precisa ser uma virada. Os conceitos de jogo não mudarão. Eles vão... Sim. É um processo acumulativo, não de mudança radical. Sim.